o comando aqui para iniciarmos a gravação. Pronto, você está gravando. Legal. Então vamos lá, vamos começar a nossa história. Bom, eu já estou aqui com tudo pronto, MySQL startado. Meu banco de dados chamado Teams3 já está acessado. E o que o Teams3 tem dos outros dois? Nós estamos numa crescente aqui. O Teams3, ele vai apresentar duas tabelas a mais. A tabela fabricante e a tabela produto. E como é que essas tabelas estão linkadas? Ora, cada produto tem o seu fabricante. Então, na tabela produto, a gente tem o ID fabricante. Quais são os atributos da tabela produto? O ID produto, chave primária, nome do produto, unidade, e aqui a unidade é qual é a embalagem que esse produto é vendido. Então, pode ser pote, pode ser saco, pode ser lata, né? Então, ele é um varchar de 3 que ele vai trazer uma sigla das unidades. O peso do produto, ele é um decimal com 10 posições, sendo uma casa decimal, 10 posições no total, uma casa decimal. O preço de compra e o preço de venda. Esses são os atributos, então, lá no projeto conceitual, seriam os atributos obrigatórios que se transformaram em campos da nossa tabela produto. Na tabela produto eu tenho o ID fabricante, que está relacionado com o ID fabricante da tabela fabricante. Poderia ser fabricante, marca, né? Fábrica. E aqui eu coloquei apenas um campo, que é o nome. Bom, só para a gente dar uma olhadinha como é que está isso daqui, para a gente começar. O que eu tenho aqui é exatamente o que eu passei para vocês. Então, eu vou lá para o topo, eu vou dar um select asterisco from fabricante, só para a gente ver. Então, nós temos, para começar, nós temos 246 linhas, ou seja, 246 fabricantes, sendo que foram apresentados, esses dados aqui, eles são fictícios, viu? Algumas coisas eu peguei, outras coisas eu fui gerando. O importante aqui não é o conteúdo, o importante é o que a gente consegue obter de informação. Então, só para a gente dar sequência. Quantos... Então, apresente todos os campos da tabela fabricante. Então, ele apresentou, só tem 2, ID fabricante e nome. Agora, então tá lá, tudo listado. Se a gente quisesse colocar uma ordem aqui, order by, por exemplo, order by nome. Então, eles serão apresentados em ordem alfabética, a partir do nome. Se nós quisermos que seja em ordem alfabética decrescente, pode ser, basta acrescentar aqui o desk, né? Então, ele vai agora do Z para o A, né? Se quiser em ordem crescente, não precisa colocar nada, em ordem decrescente, coloca o desk. Se fosse necessário colocar, por exemplo, só para a gente ir esquentando aqui, quero apenas aqueles que comecem com a letra M. Então, where, aí aqui dentro, como é que nós vamos colocar isso? Nome, like, como é que a gente escreve um produto que começa com a letra M? Então, M, porcentagem. Então, o primeiro caractere, obrigatoriamente, tem que ser o M, e os outros, tanto faz, qualquer coisa, né? Então, vamos ver a execução disso. Então, tá lá, eu tenho 23 produtos, desculpe, 23 fabricantes que começam com a letra M. Então, isso que a gente está fazendo agora, isso é beabazão, assim, bem básico mesmo, elementar, tem que estar tudo na ponta da língua já. Então, quantos fabricantes tem? No total, 246. Se nós quisermos saber os fabricantes, apenas aqueles que começam... Opa, tem que ser depois aqui. Com a letra M, select count, from fabricante, where, nome, like, M, porcentagem, 23, que é o resultado apresentado aqui embaixo, os 23,
né? Tudo isso mais do que sabido, mais do que conhecido. Vamos dar uma olhadinha na tabela produto. Select, asterisco, from, produto. Então, apresente todos os campos da tabela produto. Então, tá lá, ó, o ID produto, nome, olha a unidade, ó, pote, pacote. E aqui, se a gente for pensar, tem um erro, porque tem redundância aqui, ó. A partir do momento que eu coloco, deixa eu só tirar esse aqui, ó. A partir do momento que eu tenho duas vezes o mesmo conteúdo, isso daqui, dentro de tudo que eu ensinei para vocês, tem um erro de estrutura, porque nós teríamos que ter uma tabela chamada unidade, cadastraria somente uma vez pote, somente uma vez pacote, mas o banco de dados que eu peguei, esse conjunto, ele estava desestruturado. Depois a gente pode até fazer um trabalho para organizar, mas vamos tocando. Então, ID produto, nome, a unidade, o peso de cada um deles, por quanto que esse produto foi comprado, por quanto que esse produto poderá ser vendido e qual que é o ID do fabricante. Mais um pouquinho, vamos pegar assim, ó, select, só para a gente aquecer. Eu quero da tabela produto, o ID produto, e quero que seja apresentado. Agora eu vou pensar numa consulta que seria apresentada para o usuário. Então deixa eu desligar minha câmera aqui para a gente ganhar um pouquinho de performance. Depois eu volto. Então, eu queria um select que fosse apresentado para o usuário. Imagine que é uma página, um aplicativo para web, um aplicativo Java, um aplicativo Delphi. Ah, e só um detalhe, essa semana eu vou conversar com vocês sobre aquele projeto lá, porque a coisa caminhou e depois eu converso com vocês. Se não der tempo hoje, quinta e sexta-feira a gente vai conversar. Então, eu vou pensar agora, ó, do ponto de vista do usuário. Então, ao invés de ID produto, porque o cliente, o usuário do sistema, ele não sabe o que é ID. Então, eu apresento como código. Eu também quero, da tabela produto, eu quero apresentar o nome. E aí eu vou pôr aqui, ó, nome do produto. Da tabela produto, eu quero a unidade. E normalmente a gente faz assim, ó, unidade se coloca apenas o N, né? É que vocês não têm experiência com nota fiscal, com listagens, tudo, mas a gente vai ajudando. Eu quero da tabela produto, por exemplo, o peso, peso, da tabela produto. Eu quero o PRC compra, e olha que legal que dá para fazer aqui, ó. No S eu posso colocar assim, ó, o cifrão compra, ele vai aceitar, porque vai ser apenas o título da coluna. Produto PRC venda S, e aí eu posso pôr cifrão venda. E eu quero da tabela fabricante o nome S, nome do fabricante. Bom, agora eu tenho que colocar o from. O from, de onde vem esses dados? Ele vem da tabela produto, mas eu preciso acrescentar a tabela fabricante. Aí vem a questão, essa ligação, ela é rígida ou é uma ligação fraca? O que seria uma ligação rígida? Aquela que a gente pode construir com inner join. Acrescente a tabela fabricante, sendo que a relação entre produto e fabricante é chave primária igual a chave estrangeira. Então, fabricante.id fabricante é igual produto.id fabricante. Vamos colocar isso aqui numa determinada ordem. Order by, o que nós vamos pôr aqui? Ó? Vamos pôr pelo nome do produto. Então, quando eu coloquei o S, eu posso utilizar aqui, ó, S, nome do produto. Não preciso usar o nome do campo propriamente dito. Opa, aqui é ponto e vírgula. Tá? Então, o que essa consulta está construindo? Basicamente, essa visualização, só que alterando os cabeçalhos. E, ao invés de apresentar o ID fabricante, nós estamos apresentando aqui o nome do fabricante, com o título da coluna nome do fabricante.
Vamos ver se isso daqui funcionou. Opa, tem algum errinho. Vamos descobrir aqui. É aqui, ó. Depois do venda, tem que ter uma vírgula. Porque eu tinha um campo a mais. Eu não coloquei a vírgula. Então, selecionei. Tem mais algum problema? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver onde. Aqui, ó. No peso, eu também esqueci de colocar a vírgula. Vamos ver se tem mais algum. Ah lá, deu certo agora. Então, a consulta, vou diminuir um pouquinho o zoom. A consulta, nenhuma novidade aqui. Olha lá, código, nome do produto, unidade, peso, preço de compra. E ó, aqui, isso daqui é uma característica do SQLog. Apesar do nome da coluna estar cifrão venda, quando eu posiciono o ponteiro do mouse, ele me diz qual que é o nome do campo, para facilitar, porque nós estamos no ambiente de desenvolvimento. Esse não é o aplicativo que está sendo apresentado para o usuário. Aqui nós estamos no ambiente de desenvolvimento. E aqui ele apresenta o nome. Ele só não coloca qual que é o nome da tabela, né? Por exemplo, esse daqui é o nome da tabela fabricante, enquanto que esse daqui é o nome da tabela produto. Tá? Então, revisãozinha básica, tudo. O que nós já aprendemos? Vamos colocar aqui uns comentários. O que nós já aprendemos de funções MySQL? Nós já aprendemos uma série delas. Vamos ver se eu consigo me lembrar de algumas e se eu for esquecendo, vocês vão me ajudando aí. Pode falar. Então, current date. O que mais que a gente já aprendeu? Current time. Né? Aprendemos count. E o count obrigatoriamente tem que vir com asterisco. Hoje a gente vai trabalhar, aprendemos antes disso mesmo, né? A função upper, a função lower, nós já aprendemos tudo isso. Hoje, essas daqui já estão vistas. Deve ter mais alguma aí, mas minha cabeça agora, minha lembrança não vem. Depois, se tiver, a gente coloca aqui. Então, além dessas, nós vamos trabalhar hoje com as funções AVG. Então, o que a função count faz? Conta. Então, na verdade, é uma função, então vamos colocar numa linguagem mais própria, mais técnica, né? Função retorna. Retorna o número de registros apresentados. Por exemplo, select, olha aqui, ó, count, from fabricante, where, nome, like, m, porcentagem. Então, apresente o número de registros da tabela fabricante onde o nome se inicia com a letra M. É isso que está escrito aqui. Então, count retorna o número de registros apresentados. A função count, AVG. A função AVG, ela vai exigir um parâmetro, que é o valor. E o que ela vai retornar? Retorna a média aritmética entre os valores apresentados. Então, vamos entender o que é isso daqui. Vou pegar o Excel. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Então, imagine o seguinte, ó. A tabela produto, ela tem o ID produto, nome. Eu vou colocar só um campo, tá? Preço de compra, por exemplo. Vou pegar aqui alguns. Então, vou cadastrar, vou colocar aqui umas coresinhas básicas, só para a gente não ficar tão xoxo assim o negócio. Então, vamos lá. 1, 2, até o 10. Nome, ABC, DEF, deixa eu ver o que... Porque o nome pouco me importa aqui. Ele foi repetindo, mas não tem importância. O nome não faz muito sentido para a gente. E o preço de compra... Vamos simular aqui uma situação, ó, que o primeiro produto vale, o preço de custo dela de compra é 10, o segundo é 20, o terceiro é 30, 15, 25, 35. Vou chutar aqui aleatoriamente, tá? 45, 50, 60, 70, tá? Então, se nós fizéssemos o seguinte, ó, select, count, do jeito que está aqui, from produto. Select count from produto. O que essa consulta realiza? Apresente o número de registros da tabela produto.
Então, ele vai apresentar 10. Não porque ele está indo do 1 até o 10, porque eu poderia ter excluído aqui alguma coisa, por exemplo, ó, eu vou ocultar simulando uma exclusão. Então, alguém bate o olho e fala assim, ah, tem 10. Por quê? Porque o último aqui é 10. Não, não é essa a situação. É 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então, 9 registros estão sendo apresentados. Precisa ficar atento com isso. Bom, e o que aconteceria se nós fizéssemos assim, ó? Select AVG do PRC compra from produto. O que a função AVG faz? Calcula a média aritmética. Deixa eu aumentar a fonte dessas duas linhas aqui. A função AVG calcula a média aritmética. Como é que a média é calculada? Ele vai fazer a soma de tudo isso, então 10 mais 20 mais 30 mais 15, e vai dividir pelo número de itens. Então, nesse caso aqui, nós temos 10 itens. A soma disso, fazendo aqui com Excel, deixa eu fazer uma autossoma. Poxa, igual a soma desses valores, a soma disso tudo vai dar 360. Dividido, então, esse valor 360 dividido por 10 itens, qual que é o preço médio? R$ 36. Então, ó, esse daqui, ele está abaixo do preço médio, ele está abaixo do preço médio, ele está abaixo. Aqui já começa, ele está acima do preço médio, ele está acima, ele está acima, ele está acima. Mas o importante aqui é entender o que é a média. A média aritmética, como vocês devem saber, é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. O AVG vai fazer isso automaticamente. Ele soma e já divide pelo número de valores. Assim como eu não preparei nenhum exercício, mesmo porque não faz sentido isso que eu vou falar para vocês agora. Mas se eu apresentasse aqui, ó, apresente o resultado do sum. O que a função sum faz? Soma todos os preços de compra da tabela produto. Então, eu vou deixar aqui, ó, apesar de que não vai ter nenhum, porque não tem sentido eu somar os preços, né? Mas tudo bem, retorna a somatória dos valores apresentados. Lá no nosso exemplo, o que a gente tem? Apresente a somatória dos valores apresentados. Mas o que ele vai somar? O preço de compra. Então, aqui daria, no que a gente fez, 360. Mais uma função. Nós vamos ver mais duas aqui, ó. A função min. O que a função min faz? Ela retorna o menor preço de compra. Então, vamos colocar aqui e depois nós vamos executar. A função min, ela retorna o menor valor entre os apresentados. Deixa eu finalizar aqui o comentário aqui embaixo. E já vou colocar o max. Que o max, a função max é muito parecida. Só que ela retorna o maior max. Ela retorna o maior valor entre os apresentados. Então, vamos colocar aqui algumas funções, alguns selects com o uso dessas funções. Essas daqui que a gente tem de operações matemáticas. Bom, o count, tranquilo, né? Já fizemos isso, select count, from produto, produto com letra minúscula, que é o nome da tabela. Select count from produto, 3.138 produtos sendo apresentados. Poderia colocar aqui, ó, o as, por exemplo, produtos. Então, ela ficaria desse jeito.
Deixa eu ver o que eu... Ah, eu selecionei um negocinho errado ali. Olha lá. Produtos, 3.138. Agora vamos fazer a média. Qual que é o preço médio entre os nossos produtos? Então, select. Como é que eu calculo o preço médio? O AVG do preço de compra médio. S. Que nome que a gente vai dar para isso? Poderia usar assim, ó, preço de compra médio. Esse nome aqui, isso tudo depende da situação, do desenvolvedor, da equipe de desenvolvimento. From produto. Então não tem uma regra fixa. Olha lá, ó, vamos executar? O preço de compra médio é de 4,993846. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Apresente primeiro a estrutura da tabela. Observe que o campo preço de compra, ele é um campo do tipo decimal com 10 posições, sendo que existem duas casas decimais. Portanto, todos os preços de compra, a mesma coisa acontece com os preços de venda. No banco de dados, eles são armazenados com duas casas decimais. E por que que, ao fazermos a média, ele não apresentou com duas casas decimais, ele apresentou com 6 casas decimais? Ora, porque é o resultado de uma divisão. E uma divisão, ela nunca dá um valor inteiro. Uma divisão sempre tem como resposta um valor com casas decimais, mesmo que seja 0,00. Por exemplo, ó, voltando para o Excel, 10 dividido por 2. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 10 dividido por 2, ele deu como resposta 5. Tudo bem, mas aí eu posso apresentar as casas decimais, posso aumentar, posso dividir. Mas o resultado de uma divisão sempre é um número real, é um número com casas decimais. 10 dividido por 3, 3,333, e aí aqui a gente tem uma dízima, né? Um número que nunca vai ter fim, olha lá, só depois de não sei quantas casas que o Excel começa a apresentar com zero, que aí ele arredonda para baixo. 10 dividido por 4, 2,5. Bom, então voltando lá no MySQL, o que que é, melhor dizendo, voltando aqui, o que que é a média? É a soma de todos esses valores dividido pelo número de valores. Portanto, a média vai retornar um valor real. Vamos até fazer algumas observações aqui, ó. Quando eu uso count, retorna um número, vou colocar entre parênteses aqui, ó, inteiro, 5 produtos, 5 registros, 10 registros, 50 registros. Então, o count sempre vai retornar um número inteiro. E a média, ela vai retornar um número real. Então, o que que é um número real? É um número que tem casas decimais. E a somatória? A somatória vai depender. Se eu estiver somando números inteiros, retorna números inteiros. Se eu estiver somando números reais, retorna números reais. A mesma coisa vai acontecer com o mínimo e com o máximo. Então, eles retornam de acordo sum, min e max, retornam números, mas de acordo com o tipo dos números que estão sendo somados, ou da qual eu estou identificando qual que é o menor, ou que eu estou identificando qual é o maior. Isso faz diferença? Faz. Porque imagine apresentar para o cliente que o preço médio é 4,9938. Isso às vezes não interessa para o cliente. Ele quer ver com duas casas decimais. Então, como é que nós vamos fazer? Existe uma função que se chama round. O que que a round ou round vai fazer? Ela tem dois argumentos, o valor e número de casas decimais que eu quero no arredondamento. Então, ele retorna o valor arredondado. Arredondado. De acordo
com o número de casas decimais especificados. Especificado. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Estou calculando o AVG do preço de compra, ou seja, o preço de compra médio da tabela produto. Executei e esse daqui é o resultado. Esse resultado foi calculado por isso, dessa forma, pelo AVG do preço de compra. Mas eu não quero que seja apresentado com 6 casas decimais, eu quero que seja apresentado com 2 casas decimais. Então, todo esse conjunto aqui, eu vou ter que embutir. Isso daqui vai ser o valor. Esse conjunto aqui vai ser o valor da função round. Então, eu vou colocar um round, abre parênteses, tudo que está aqui dentro vai ser o primeiro parâmetro, e depois eu vou especificar o número de casas decimais, com 2. Isso daqui vai ficar da seguinte forma, deixa eu aumentar o zoom, ele vai ficar com round, e aí tudo isso daqui é o valor, vírgula 2. Vamos ver, executar isso daqui. Olha lá, 4,99. Se eu quiser com uma casa decimal, vamos ver o que vai acontecer. 5. Ele já pegou. Por que que fez diferença? Porque ao tentar arredondar esse 9 aqui, ele fez com que, como é que funciona o arredondamento? O próximo número maior ou igual a acima, eleva para mais. Menor que 5, mantém o número. Então, se aqui fosse, por exemplo, 4,92 e eu alterasse para uma casa decimal, 92, ele apresentaria 4,9. Tá? Então, são as regras matemáticas normais. Essas funções aqui vão fazer parte agora, com exceção do sum, porque nesse exercício, nessa bateria de exercícios, a gente não vai calcular somatórias, mas no Teams 4 vai ter. Porque no Teams 4, só para a gente dar uma situada aqui, nós já temos uma tabela venda e nós temos uma tabela produto. O que nós vamos entrar no Teams 4, no banco de dados Teams 4? Os itens da venda. Quais são os produtos da venda? Então, eu tenho uma venda, pode ter um ou vários produtos, cada produto pode ter sido vendido 0 ou várias vezes, gera um relacionamento do tipo N para N, uma tabela que nós vamos chamar de itens. Isso vai entrar no Teams 4, e aí sim, nós vamos ter que somar para saber o valor total da venda, etc. e tal. Tá? Muito bem. Então, o que nós precisamos de teoria para a aula de hoje, basicamente é isso. É saber quais são as funções que serão aplicadas na aula de hoje, algumas características delas, e nós vamos iniciar, então, com a bateria de exercícios. Então, vai começar assim, ó, deixa eu apresentar bem tranquilo. Já passei para vocês o link. Então, o primeiro exercício, apresente o número de fabricantes. Ó, super fácil, ó. Select count, e aí eu dei o título fabricantes, from fabricante. Ao executar isso daqui, a resposta é essa, 246 fabricantes. Apresente o número de produtos, select count, e apresente essa coluna com o nome produtos na tabela produto. Olha lá. Então, os exercícios 1 e 2. Vamos dar uma olhada no 3. O 3 também, apesar de ser produto e fabricante, não tem novidade. Apresente o número de produtos. É agora que a gente vai ter que começar a dar sequência, né, no que nós fizemos nas 2 aulas anteriores. Número de produtos. Como é que eu obtenho? Eu preciso contar na tabela produto. E se eu quero agrupar por fabricante, certamente eu vou ter que usar um group by. Por que eu usei fabricante aqui? Porque eu estou apresentando select count e apresentando com o nome produtos e também fabricante.nome apresentando com o nome fabricante. 2 tabelas sendo utilizadas, porque eu estou contando em produtos e estou usando fabricante, obrigatoriamente eu tenho que ter um inner join, e para poder agrupar, eu tenho que ter o grupo by. Apresentei isso daqui, selecionei, olha,
O fabricante Aladim tem 34 produtos, fabricante ou grupo de produtos Amendoins tem 56, Arcon tem 2, Arcor 54, Bala Chiclé 4, Bala Dura 34, né? O Bel de Marília 24 e assim por diante. Então nós vamos ter aqui uma sequência de, deixa eu só ir lá, pelo menos 17 consultas que vai aumentar o grau de complexidade e a ideia é a mesma das semanas anteriores. Eu vou colocar essas consultas lá no documento Google Docs que eu passei para vocês. Vocês vão fazer e vão depois, a gente vai reservar o horário da aula para vocês fazerem e depois vocês vão anexar, tá? Então vamos passo a passo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para o Teams. E aí, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma mão levantada? Deixa eu ver. Nada, nada, tá tranquilo? Então tá jóia. Então vou encerrar a gravação da aula. Daqui a pouquinho vai estar disponível no Teams e no YouTube.